quase inacreditável que saiu uma tabela. Boa tarde, né? Se ainda é possível dar boa tarde numa situação tão triste como essa que a gente está vivendo, o Lisca mostrou que de doido ele não tem nada, né? Deu a real, fez seu desabafo. A gente aqui no GE se solidariza com o Lisca, com todos os trabalhadores do futebol, de fora do futebol, que também tem que levar a vida assim, como se tudo tivesse normal. Ó, o Corinthians postou essa imagem também nas suas redes sociais ontem. Sonhamos com o dia em que 1910 voltará a ser apenas o data da nossa fundação, né? Porque o Ministério da Saúde divulgou 1910 mortes, o recorde ontem. Segundo os veículos de imprensa, foram 1.840 óbitos. Ainda assim, um recorde. Mas sim, teve jogo, teve derby, 2-2 entre Corinthians e Palmeiras. A gente destaca os meninos Gabriel Silva e Rodrigo Varanda. Eles aproveitaram a chance em dois times cheios de reservas, o Corinthians por causa da Covid, e eles conseguiram fazer os seus primeiros gols como profissionais justamente num clássico. O Felipe Brizola conta pra gente. Não tem gravação que preenche os vazios de um derby assim, cheio de solidão. Do fotógrafo ao goleiro, um clássico desses não se faz com caixa de som. E foi o 6º Corinthians e Palmeiras pandêmico no intervalo de menos de 8 meses. Em julho do ano passado, quando o futebol paulista voltou da quarentena, o recomeço foi aqui, nesse mesmo lugar e com esses dois times. Só que ontem, enquanto eles jogavam, o Brasil batia o recorde diário de mortes pelo novo coronavírus. 1 minuto de silêncio, em homenagem às vítimas da Covid. E a pandemia estava no campo em Itaquera, esburacando a escalação dos donos da casa, com 8 atletas contaminados, e forçando o visitante a usar em pleno clássico um time alternativo por causa da decisão da Copa do Brasil de 2020, atrasada pelo vírus. Nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque assim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso. E nós temos que ter essa responsabilidade, e eu falo por mim, e foi esse o meu maior medo hoje. Não sei o que é que vai acontecer no futuro. Eu percebo que o futebol é um negócio e nós precisamos todos de trabalhar, precisamos todos de viver, precisamos todos de dinheiro para pagar as nossas contas. Mas temos de ter essa responsabilidade social de neste momento, ser mais recatados, ser mais responsáveis. Eu, sinceramente, não acho que eu sou a pessoa mais indicada a falar de paralisação ou não, né? Nós seguimos uma série de protocolos. Na minha maneira de enxergar, eu acho que nós temos que privilegiar sempre a saúde. E ainda assim, um Corinthians e Palmeiras é sempre um Palmeiras e Corinthians. É claro que o que acontece lá fora vai sempre influenciar os dois times, mas estamos falando de um derby e tem sempre um contexto interno, que dessa vez ficou bem claro quando o Palmeiras chegou no estádio. O mosaico provocativo pela campanha do rival no Mundial gerou alerta nas autoridades. O Ministério Público sugeriu à tropa de choque de São Paulo, dizendo o seguinte, que isso era desnecessário. A tropa de choque disse o seguinte, que não era ofensivo, que não era nada assim muito agressivo. Mas mexe com quem tá quieto. Quando o jogo começou, em 4 minutos, o Palmeiras recuperou uma bola no meio e Lucas Lima fez um. Lima fez o corte no Gil, pé direito! O Corinthians quase empatou na sequência nessa cabeçada. Deu um susto lá no Vinícius Silvestre. Mas aos 25, o Palmeiras contra-atacou rápido, escarpachou o William, que encontrou Gabriel Silva. Bateu cruzado pro Gabriel! O primeiro gol da carreira adulta num clássico. Fico muito feliz por ter feito meu primeiro gol no profissional. Venho tentando bastante, venho jogando bastante, mas infelizmente hoje, graças a Deus, consegui ser o primeiro gol. Gabriel Silva faz o segundo gol do Palmeiras em Itaquera. Parecia uma partida com direção definida, mas o temporal que desabou na Zona Leste deixou o gramado imprevisível. Momento de polo aquático. Estava a chover, a bola parava, como disse, é o rachão, e o meu maior medo aí era que algum se pudesse magoar. E enquanto Abel Ferreira reclamava da condição do campo com a arbitragem, Matheus Vital aproveitou o deslize de Gabriel Menino. João tentou raspar, voltou pro Vital, tem a chance, Timão! Gol! Não tem desculpa, né? Quem veste essa camisa e quem tá aqui, até os meninos estão no banco, sabe da responsabilidade e sabe que tá aqui a qualquer momento pode entrar e tem que resolver. Foi o que fez Rodrigo Varanda logo no começo do segundo tempo.
O atacante de 18 anos recebeu uma bola do próprio Vital e tirou do goleiro. E vai na rede para empatar o jogo. Vai, Corinthians, tudo igual, 2-2. Outro novato nas redes, segundo jogo da vida, primeira comemoração. Uma alegria imensa, né? De poder fazer esse gol, ajudar a equipe, ainda mais que estava perdendo de 2-1. É uma alegria que não tem como falar, mostrar para vocês, é uma alegria que está dentro de mim. O Palmeiras chegou a fazer o terceiro, mas estava impedido. Estava à frente, anulado no campo e correto. Posição de impedimento do Scarpa. A partida ficou truncada, teve um chute perigoso aqui, outro ali. Mas destaque mesmo para Otero, que conseguiu levar um cartão amarelo 14 segundos depois de entrar em campo. Recorde sul-americano de cartão amarelo. E foi basicamente isso. Em mais um derby pandêmico, teve provocação, dilúvio e caras novas na rivalidade paulista que mais se repetiu nesses tempos estranhos. Só que o Corinthians completou 7 jogos sem vencer. E o Palmeiras agora está livre para sonhar com a Copa do Brasil. Caio Ribeiro tá aqui comigo, a gente terminou com uma imagem dela. A gente não costuma falar de juiz, mas a Edna Alves foi um dos destaques do jogo. Primeira vez na história uma mulher comandando o derby, ela foi bem demais, né, Caio? Bem demais na parte técnica e muito bem na parte disciplinar. Na hora que ela entra ali no bolinho, no meio da confusão, hein? Corajosa, mandou fosse bem. o Daronco ainda, né? Aí os caras respeitavam mais, mas a Edna se impôs. Se impôs, ó lá, entrou no meio ali, segura, vai você pra lá, você pra cá, menino. Ô, Caio, e os meninos aproveitando a chance também, né? O Varanda e o Gabriel. Eu acho muito legal, esse é o lado bom, se dá para tirar alguma coisa de positivo dessa pandemia. É a oportunidade da gente ver surgimento de novos meninos com um potencial, como é o Matheus, goleiro do Corinthians, como é o Gabriel Silva, também atacante do Palmeiras. Quando você poupa os titulares por conta dessa sequência louca, você dá a oportunidade para esses meninos jogarem e aparecerem. Você falou do Matheus Donelli, 18 anos, ele foi o goleiro mais jovem desde 75 a jogar pelo Corinthians, desde o Solito. Olha essas imagens, cara, que coisa fofa. Olha ele com o Cássio, uma criancinha do tamanho do João, do seu filho, velho. E aí depois, olha lá, abraçando o Cássio, já passando a luva. É muito bonito ver isso aí, né? É o sonho de criança se transformando em realidade ao lado do seu grande ídolo. E o Matheus, além de talento, é um moleque do bem. Tomara que ele tenha muita sorte aí nessa carreira. Muito legal. Vamos ver o São Paulo, então, atropelou a Inter de Limeira 4-0 na estreia do Crespo lá no interiorzão. Mas a galera tá empolgando. Será que não tá muito cedo, Caio? Vamos ver. Começam as emoções. O carisma do Paulistão tá no interior. Isso! Os portões fechados não impedem olhares curiosos por cima do muro. A obra até parou e virou camarote. Esses dois arrumaram um espacinho aqui exclusivo em cima da área. Vida de torcedor na pandemia não é fácil, acredite. Sim, né? Tem que ser meio... Ai! Do lado de lá, do muro, é o estádio. E aqui, ó, a gente achou uma mala. Será que alguém ficou sem a entrega? Porque o entregador tá ali no camarote da árvore. Já foi entrega, o pessoal tá comendo, assistindo jogo na televisão, furou o pneu, aí não tem como entregar mais. Dona Luísa, tá assistindo o jogo, São Paulina nada. Aí, Dona Luísa, manda um pedacinho pra cá, Dona Luísa. Sorvete, açaí. A torcida aqui era pelo... Boa, Luciano! Boa! Luciano, quase abriu o placar. Pega essa jogada aqui, ó. Pablo, bonito, de calcanhar. Igor Vinícius cruzou e Luciano na trave. No rebote, Gabriel Sá. E futebol é coisa de família. Passa de pai para filho e dá para matar um pouquinho da saudade, até pela frestinha. E a falta marcada a favor do São Paulo. Meu filho chama-se Raí por conta disso, em homenagem ao rei do Morumbi. Mesmo sendo difícil, né, de enxergar, fazia tempo que a gente não vinha aqui, né, então tá sendo uma experiência bem legal. Achou que aqui em Limeira só tinha São Paulino, né? Que nada. Tinha a galera da Inter, do Leão, como esses fofos aqui. Seu Antônio segurando a escada pra Dona Wanda. Que cena. E na verdade, a gente tudo é leão aqui, né? Mas aqui é a neta, e o que a gente não faz por uma neta, né? Dá pra ver metade do campo só. Dona Wanda, más notícias. O Leão não tava pra caça e piorou depois que o Thiaguinho, que já tinha amarelo, foi expulso. Cartão vermelho, expulsão. Aí, meu amigo, um a mais o segundo tempo inteiro. O São Paulo, que já tava bonito na foto, aliás, que estilo, hein, professor? Ficou ainda mais dominante. O Felipe Saraiva até deu um trabalhinho pro Volpi. Primeira defesa do Volpi no jogo. No mais, só tricolor.
O Reinaldo, hein? Então na cabeça do Pablo. Reinaldo no cruzamento, Pablo! Gol! O Luciano queria o dele e fez. Rojas deixou Bruno Xavier no chão. Luciano chegou no carrinho para mandar pro gol, mas o bandeirinha marcou impedimento. Marcado impedimento do Luciano. Paulistão tem VAR. Tá pensando o quê? Valeu a pena a espera, né, Luciano? E o que jogou o Rojas? De novo, o Rojas bateu! 2 anos sem jogar com lesões, 2 anos e meio sem marcar, até que Thalisson deu esse carrinho dentro da área e derrubou Igor Vinícius. E aí? Tem escanteio ou tem pênalti? PC, é escanteio ou é pênalti? Escanteio, claramente escanteio. O zagueiro da Inter de Limeira só tocou na bola. Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. E Rojas fez o dele. Quero o gol, bateu o pênalti! Gol! Muito festejado, merecidamente festejado! O gol é dele, a festa é dele! Feliz com a vitória, com o João, que fez o gol depois de muito tempo, tudo que ele passou. A equipe fez um belo jogo da forma que ele quer que a equipe joga, com toques rápidos, um time totalmente vertical, enfim. E olha que o time foi recebido com protesto por um pequeno grupo de torcedores, hein? Jogaram pipoca no ônibus. A resposta veio com goleada. 0 Inter, 4 para o São Paulo. É goleada tricolor. O desafio é cambiar essa protesta por aplausos. O desafio é trocar esses protestos por aplausos. É um desafio meu, do departamento técnico e dos jogadores. Estamos empenhados em fazer isso. Tem que ter paciência. É um primeiro tijolo nessa parede que estamos tentando construir. O Crespo, quando construir essa parede, deixa uma frestinha para que o torcedor mate a saudade de vez em quando. Caio, pelo amor de Deus, não vem falar de crespismo, né? Acabou de começar o negócio, mas já deu pra sentir diferença do time do Diniz para esses 2 jogos com o Crespo? Já deu, sim. Primeiro é importante a gente dizer que ele herda um time do Diniz bem treinado, com mais recurso. E aí ele tá colocando o quê? Variação de jogada, repertório. Então o São Paulo passa a ser um time que, como jogava o Diniz? Todo mundo no campo de defesa, clareava a jogada e depois ganhava o campo. O time dele não, uma saída com 3 zagueiros e todo mundo do meio para frente. É uma saída de bola mais segura, é um time mais consistente e, como disse o Pablo, mais vertical. Não tem o crespismo, mas já tem um dedinho, já 2, vai. Eu tô gostando, tô animado com esse início, mas a gente tem que levar em consideração a fragilidade, com todo o respeito dos adversários. Lógico, com certeza, o Paulistão tá devagar ainda. Ó, vamos falar do Peixe, então. O Santos empatou ontem com a Ferroviária, ainda sem o Ariel Roland na beira do gramado, mas o chefe já tava lá de cima passando as ordens. O Ariel tá chegando aqui, foi muito bom ele ver essa molecada fazendo o que vem fazendo. Quando os meninos da Vila entraram em campo para enfrentar a Ferroviária, eles sabiam para quem tinham que mostrar serviço. Marcelo Fernandes fez a última partida comandando a equipe na beira do gramado. E ele contou com a ajuda do novo treinador, que mesmo da arquibancada tomou decisões sobre o time. Ele pede muitas coisas pra gente. E cabe a gente aceitar e fazer aquilo que é o melhor para o clube. Ariel Roland observou, torceu e viu a qualidade do garoto Ivonei nessa cobrança de falta na cabeça de Sabino. O jogo seguiu truncado e com poucas chances de gol. Palma, Vladimir! Na beira do gramado, Pintado, técnico da Ferroviária, e o interino do Santos disputavam quem gritava mais. Aos 20 minutos do segundo tempo, uma linda jogada. Meritão lançou para Renato Cajá, que tocou de letra para Felipe Marques deixar tudo igual. Bateu golaço! Com o time 100% da base, o Peixe empata a segunda partida nesse Paulistão. Essa molecada vale ouro, o clube provou nesses jogos até aqui que tem uma base boa, uma base forte. Na hora que tiver a chance, que eles agarrem, não tenha dúvida que isso foi muito positivo para o Santos na sequência da competição. Cara, a garotada tá em campo. Onde você vê a galera mais promissora, hein? Eu acho que o Santos sempre teve essa cultura de apostar nos meninos e colher bons frutos. Mas eu acho que a reestruturação da base do Palmeiras, com títulos de Libertadores e de Brasileiro, continua sendo uma referência. Total, total. Ó, daqui a pouco a gente volta para mostrar o desabafo do mundo do futebol com a situação alarmante da Covid no Brasil. Já, já.
Futebol em meio ao caos. Um recorde de mortes por coronavírus. Um campeão. Edmilson é ex-atacante. Ele jogou naquele Santos do Edinho, filho do Pelé. Hoje o Edmilson é técnico do Peñarol do Amazonas. Ele morava em São Paulo, mas topou o desafio de treinar um time da pequena Itacoatiara, cidade de 100 mil habitantes, num dos estados mais afetados pela pandemia. Mesmo diante das dificuldades, Edmilson conseguiu levar o time para a final do campeonato amazonense. O jogo terminou 1-1 e foi decidido nos pênaltis. O Peñarol acabou sendo campeão. Conquistamos um título que representou muito para nossa cidade, para nossa carreira. Uma conquista que levou um pouco de alegria aos moradores da pequena cidade, um estado tão afetado pelo coronavírus. Uma história que, apesar da alegria de um título, deixa um alerta sobre o momento que vivemos. Então nós não podemos facilitar, não podemos brincar. O Edmilson viu de perto o Rui Scarpino, seu colega de profissão, que era o técnico do Amazonas Futebol Clube, até ser afastado justamente após contrair o vírus. E hoje eu estou muito triste, cara. Também estamos perdendo pessoas importantíssimas no esporte, treinadores importantes, né? Recentemente perdemos também o Marcelo Veiga. No dia em que o país registrou mais um recorde de mortes pelo novo coronavírus. A cada dia bate um recorde de contaminação, recorde de morte, de média morte, de média, tudo está acontecendo de ruim no país. Quando cheguei aqui fiquei um bocadinho espantado, porque nós na Europa, pelo menos em Portugal, nós tivemos 2 vezes lockdown, e falo lockdown de ficar em casa, não é sair, é em casa, só sair para comprar alimentos essenciais. E quando cheguei aqui vi que de facto as regras tinham que ser mais apertadas. Nada por futebol, mas futebol sem vida não é nada, e para mim há a vida que está acima daquilo que é o futebol, e assusta-me quando ligo o jornal e vejo as notícias da quantidade de mortes, leio as notícias de quantos hospitais estão a ficar lotados. Mas temos de ter essa responsabilidade social de neste momento, ser mais recatados, ser mais responsáveis, para ver se de facto conseguimos eliminar este adversário, porque quer aqui, quer na Europa está difícil. Tô virando cada vez mais fã do Abel Ferreira e mostrando uma visão de quem vem de fora. E se o Lisca é doido, o que são as pessoas que estão normalizando essa situação, né? 1.840 mortes, números impressionantes. Mas vale reforçar, né? Não são só números, são pessoas, tá? Com família, amigo, filho. A gente procurou a CBF sobre o apelo do Lisca, mas até agora não teve resposta. E tem uma última notícia, tá? A Federação Catarinense de Futebol suspendeu o campeonato estadual por pelo menos 15 dias a partir de hoje. Lembrando que a taxa de ocupação nas UTIs de Santa Catarina passa de 95%. Então, gente, é o óbvio. Usem máscara, quem puder, fique em casa, e a gente do GE tá aqui, ó, para te fazer companhia nesse momento tão triste. Até amanhã, que a gente vai tentar seguir. Tchau.